terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém! A PEC da bandidagem, que é, PEC da bandidagem, tem que receber da sociedade brasileira uma resposta saudável, socialmente saudável. Uma manifestação de que grande parte da população brasileira não admite um negócio desse. E ainda mais sendo agora, às pressas, levada à frente esse projeto de anistia, não pode ficar sem resposta por parte da população brasileira. A gente tem que ir para a rua, para frente do Congresso, como já fomos outras vezes, voltar a dizer que não admitimos isso como povo, como nação, não admitimos. Pois é, começa no blá blá blá, no X, no podcast, no YouTube, e com esse depoimento de efeito aí do Caetano Veloso, o grande Caetano Veloso, vocalizando o que muita gente está sentindo neste momento, que é uma angústia, que é uma revolta, né? Que é até uma impotência, assistindo de camarote um Congresso Nacional que está se comportando, como diz muita gente na internet, como inimigo do povo. É um Congresso que atua só em causa própria. Mais uma vez agora, essa turma, essa castra de políticos querendo se proteger da justiça, também querendo proteger golpista da justiça, criando a PEC da blindagem para evitar depois qualquer transtorno aí com investigações judiciais e também tentando liberar da condenação os golpistas, a turma que invadiu o 8 de janeiro e quem sabe até diminuir a pena de Jair Bolsonaro. A ideia não é nem a anistia, né? Eles votaram a urgência da anistia, mas na verdade eles não tinham texto nenhum para votar, pegaram um que já estava na CCJ do Marcelo Crivella, que é um deputado federal, só porque não tinha nem texto, só para poder votar a urgência de algo que nem existe. E depois vão querer transformar isso numa dosimetria de pena, vão querer, na verdade, mexer no tamanho das penas para liberar a Débora do Batom da cadeia e para diminuir, quem sabe, a pena de Jair Bolsonaro. Virou a esculhambação geral e completa, Ricardo Noblar. Pois é. Agora tem horas, e eu digo isso depois de ter escrito isso hoje no blog, que tem horas que só o povo na rua é capaz de decidir o seu destino. Pode até decidir bem, decidir mal, mas enfim, decidir o seu destino. Escrever a sua história. E, e eu acho, aliás, é exemplo do Caetano que disse isso também no comentário dele. Está na hora disso. A gente não pode assistir o Congresso Nacional entregue a essa corja de direita e de extrema-direita, seja na Câmara, seja no Senado, mas principalmente na Câmara dos Deputados, tomar as decisões mais absurdas, bizarras do mundo, na contramão, completamente na contramão do desejo dos brasileiros, expresso em várias pesquisas que saem todos os dias. Não pode dar as costas, esse Congresso dar as costas para a população e só fazer o que pode beneficiá-lo. Não é só beneficiar a Bolsonaro e aos golpistas, que ali dentro do Congresso tem um apoio imenso, mas é beneficiá-los enquanto parlamentares. Essa PEC da bandidagem não passa disso. O Congresso está em pânico, principalmente a Câmara, com a possibilidade de dezenas dos seus integrantes acabarem enrascados com a justiça, principalmente pelo mau uso do dinheiro público. Esse tal desse orçamento secreto que eles administram, que só para este ano é alguma coisa como 50 bilhões de reais. Não é milhões, não é R$ 1.000, que seria uma titica. É 50 bilhões de reais.
E grande parte desse dinheiro é aplicado sem o menor controle, sem a menor transparência, sem a menor forma de ser verificado se foi aplicado devidamente ou não. Tem Mais de sim, 80 mas pois é, mais de 80 deputados estão sendo investigados pela Polícia Federal. Imagine, num grupo de 513 deputados, pelo que se sabe, porque eu desconfio que o número é muito maior de investigados, mas pelo que se sabe, 80 estão sendo investigados. E sim, aí? sim, Aí eles querem, como eles dizem, se blindar. Se blindar, não, 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 o Supremo não pode mais nos investigar. Nós não podemos ser investigados, nós não podemos ser presos, nós não podemos ser processados, nós não podemos nada sem que nós mesmos autorizemos. Estão de brincadeira. Era como se Bolsonaro e os golpistas dissessem: não, a gente não pode ser processado, nem pela tentativa de golpe, nem por coisa nenhuma, a não ser que nós, golpistas, autorizemos. É a mesma coisa. agora essa história tá todo mundo batendo na tecla do orçamento secreto, quer dizer, que não é mais secreto, teoricamente, das emendas, que tem muita emenda aí que não tem como explicar o gasto, que pode dar treta, tem muita gente sendo investigada, o Flávio Dino foi para cima, tem 700 milhões de reais em emenda de fato sendo investigada agora, que são dinheiro que suspeito que pode ter sumido. Então, muita gente, de fato, por conta da emenda parlamentar unida, querendo se blindar. Agora, tem também, eu estou ouvindo aí de fontes, estava até conversando hoje, que ficar de olho na turma da Bahia. A turma ali do Elmar Nascimento, que está metida com aquela história do rei do lixão lá, aquela história na Bahia, pega uma galera também. E aquele pessoal, tem muita gente no parlamento que também está querendo se blindar. Então, essa história é para blindar, emenda é para blindar também o tal do rei do lixão, a turma que está envolvida com ele. É o que eu estou ouvindo, é que esse pessoal do Centrão, que pode ser arrastado por essa história, que é um pessoal lá da Bahia, principalmente, também se movimentou muito para colocar essa pauta da PEC da blindagem aí. E veio aí a história agora do Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, que pode explicar também o motivo de terem incluído na PEC da blindagem o foro privilegiado e também ter o aval, né, dos deputados para poder se investigar também os líderes dos partidos, mesmo que não tenha mandato. O presidente dos partidos também agora terão a blindagem. E aí todo mundo, pô, presidente do partido, como é que, que enfiaram isso aqui? Agora vem a história do Rueda, presidente da União Brasil, suspeito de ser dono de uma frota de aviões que dificilmente ele vai explicar se eu confirmar a notícia que está sendo dada hoje. Ele ser dono de uma frota de aviões. E o Rueda também é ligado a uma turma aí da Bahia que está ligada com essa história do lixão. O Rueda é ligado ao ACM Neto, o Rueda é ligado a uma turma grande aí que também está querendo blindar todo mundo. Olha, é muita gente graúda aí que está com rolo nas costas. Não é só emenda parlamentar, tem Rueda, tem o rei do lixão na Bahia. Então, tem muito rolo. E todo mundo agora aproveitando essa brecha da união do Centrão com o bolsonarismo, que estão todos ali unidos, cada um por um interesse, mas todos querendo atacar no fim e esvaziar os poderes do Supremo, estão se aproveitando para passar essa boiada aí, que é PEC da blindagem junto com o PEC da anistia, o que no fim pode beneficiar a turma da emenda parlamentar, Rueda e outros suspeitos que estão aparecendo no radar. No caso do Rueda, que é o presidente da União Brasil, como o Guga disse, ele não tem mandato parlamentar. Aí, nessa PEC da bandidagem, incluíram lá que, mesmo presidentes de partido que não têm um mandato parlamentar, é o caso do Rueda, é o caso do Valdemar Costa Neto, que não é parlamentar, não é deputado, já foi, mas não é mais. Para esses também seria garantido o fórum especial. Só poderão ser julgados pelo Supremo. Embora contraditoriamente, estão todos querendo capar os poderes do Supremo,
ou melhor, dizer ao Supremo o que o Supremo pode fazer ou o que não pode fazer. É esse o objetivo dessa emenda à Constituição, que está sendo chamada com toda razão de emenda da bandidagem. Mas o Rueda não está só sendo investigado por essa quantidade de aviões que tem em seu nome ou em nome de terceiros, a serviço do que é que foi. É porque, segundo pilotos que já comandaram esses aviões, muitas vezes eles estão a serviço, esses aviões supostamente do Rueda, estão a serviço do PCC, Primeiro Comando da Capital, talvez ou certamente a maior organização criminosa deste país. Então entendam a gravidade disso. Os parlamentares, o grande parte dos parlamentares, pelo menos 353 votaram no primeiro turno pela aprovação da emenda da bandidagem, da PEC da bandidagem, como se chama. Essa quantidade de gente está se pelando de medo de eventualmente se descobrir irregularidades, para não dizer crimes, porque a palavra é crime, ou suspeita de crime, que eles cometeram. É isso. E não se pode. Se vocês que estão nos vendo se consideram democratas, estão interessados em que nunca mais se repitam tentativas de golpe, democratas sinceros, não democratas de ocasião, conveniência. Se vocês estão preocupados com isso, é a hora de se manifestar. E não basta ficar na internet, entrincheirado na internet, comodamente instalado em suas casas ou ambientes de trabalho e se manifestando. Eu sou contra, eu não sei o quê, a PEC da bandidagem. Não. Há momentos em que só as ruas decidem a parada. Isso acontece sempre. Me lembro quando Fernando Collor de Mello era presidente, já estava todo enrolado em suspeitas de corrupção, aí um dia, idiotamente, ele, que parecia tão esperto, convoca o povo para ir para a rua vestido de verde e amarelo. Esse negócio da apropriação que o Bolsonaro fez do verde e amarelo começou lá com Collor, em 1990. Se elegeu em 89, a partir de 90. Quando ele convoca o povo para ir para a rua, com verde, amarelo, o povo sai vestido de preto. E aí o governo começou a desabar, o seu Collor foi impedido. O objetivo agora não é impedir ninguém, é impedir que este Congresso, majoritariamente de direita e de extrema direita, faça prevalecer os seus desejos, as suas vontades de se protegerem contra qualquer investigação. Qualquer. Claro, qualquer investigação. O que não falta é suspeita. O que não falta é gente ali graúda que o tempo inteiro aparece algum cheirinho de corrupção no ar. E aí, é claro que eles querem se proteger, todos eles têm interesse, cada um deles. Foi até meio decepcionante, porque parte da esquerda votou pelo PEC da blindagem. Então, parte da esquerda se decepcionou. Vieram com aquele papo de que o PT estava fazendo um acordo para que fosse barrada a anistia. Para barrar a anistia, o acordo feito com o Hugo Mota era que eles aprovariam a PEC da blindagem, ou da bandidagem. E assim foi feito. 12 deputados do PT votaram pela PEC da bandidagem, da blindagem. O PL entregou 83 votos. O PL do Jair Bolsonaro votou em massa pela PEC da bandidagem. O PT entregou 12 votos, o que foi menos do que o Centrão supunha que o PT entregaria. No fim, decepcionou um pouco o Centrão. Isso foi usado, inclusive, para quebrar o acordo. O Centrão depois passou também a urgência da anistia e colocou na conta do PT o fato de não ter entregue mais votos na PEC da blindagem. Só que o PT, na verdade, foi feito de trouxa, né, nessa história. Caiu no conto do Centrão. Como é que acreditou? Foi trouxa, entregou 12 votos. Não foi trouxa, o PT não é inocente.
embora tenha dado apenas 20% dos seus votos para aprovar essa PEC da bandidagem, não era para ter dado nenhum voto. Há determinados momentos da vida de todos nós em que nós temos que fazer escolhas, e escolhas muitas vezes difíceis ou aparentemente difíceis, são momentos cruciais da vida de cada um. Não quer dizer que a gente não possa se arrepender depois daquelas escolhas feitas, mas se arrepender, tem de confessar, principalmente se trata de pessoas públicas. Nós, jornalistas, não somos pessoas públicas, não temos mandatos, nem coisa nenhuma, mas nós somos jornalistas. Se a gente escreve uma coisa, dá uma opinião e eventualmente vê que errou depois, a gente tem que bater no peito e se desculpar e se explicar e aguentar as porradas que a gente vai levar por isso. Quanto mais um parlamentar que tem mandato, que é eleito. 12 parlamentares do PT entregarem o seu voto aqui a um projeto de emenda à Constituição claramente inconstitucional, porque está mexendo com o valor, está mexendo com os poderes, com os demais poderes. Quando você aprova uma coisa dessa, por exemplo, você está impedindo o Supremo Tribunal Federal de exercer um dos seus poderes, que é mandar investigar crimes, com base em provas, investigações da Polícia Federal, do que seja. Esse é um poder do Supremo Tribunal Federal. O poder também de interpretar a Constituição, de dar a última palavra sobre a Constituição, goste ou não dessa última palavra. Até os próprios ministros do Supremo brincam, a gente é que pode errar por último. Porque nem todas as decisões, vamos dizer, são necessariamente acertadas. O Supremo é formado de homens como parlamentares, como nós, jornalistas, como vocês, como quem que seja, que têm o direito de errar, embora um erro do Supremo seja muito mais grave. Mas, enfim, não poderia o PT ter dado os 12 votos que deu. Não era para ter dado nem um voto. A gente tem aí a lista com os 12 que votaram. Se tiver, se der, acho que dá para levantar isso. E aí a gente, alguns ali já se arrependeram. Eu falei ontem com o Gilmar Tato, foi um dos que Sim, votaram. mas não basta dizer para a gente que eu me arrependi. Tem que chegar lá e dizer publicamente, olha, eu votei errado. Eu fiz assim por isso. Estou vendo que fiz. A gente tem alguma coisa Com licença da palavra, merda. Fez merda. Eu acho que não tem, não. Eu acho que essa relação não tem, não. Quer dizer, não tem, eu digo, ao alcance da mão. A gente tem vídeo de ontem. Vamos ver o que tem dessa decisão de ontem para a gente comentar. Tem alguns vídeos aí. Solta algum aí, Alice. Enfim, vamos ver como é que foi. Que eu esperava mais desse parlamento. Confesso aos senhores que a sensação que me vem em um momento como esse é de uma traição à democracia brasileira. Os senhores perderam a condição de pacificar o país, de apaziguar. Os senhores abriram caminho para essa turma que faz um discurso manso no dia de hoje, mas a gente sabe, os senhores se ajoelham ao Trump, que ameaça o Brasil, que tenta atacar nossa democracia, que impõe sanções contra ministro do STF. Ministros, STF, não caiam nesse godo. Daqui não vai vir mais pacificação. O dia de hoje entra para a história como um dia de rendição desse parlamento a essa política golpista da extrema-direita. Nós vamos votar não e vamos continuar a nossa luta para defender a democracia, para que quem participou daquele golpe seja punido. Não aceitamos qualquer ideia de redução de penas para esse pessoal
que participou da trama golpista, e para Jair Bolsonaro, viva a democracia brasileira! Esse aí é o Porrada. líder do PT, como o Google ia dizer, Lindenberg Farias. Esse votou certo. Mas 12 deputados do PT, que é um partido que se diz de esquerda e tudo, darem os seus votos, não se justifica e não se explica. Tanto que hoje o Lula deu uma entrevista, não sei se foi para a BBC ou para onde foi, dizendo: olha, eu estou muito desgostoso com esses 12 votos que o PT deu para a aprovação desse absurdo, dessa excrescência que é a emenda da bandidagem. Claro. Tô, estou chocado com isso. Se eu fosse deputado, diz o Lula, eu não teria votado por isso. Há princípios, há valores que são inegociáveis, minha gente. Inegociáveis. Então não dá para você negociá-los. Ah, não, eu vou dar esses votinhos aqui para eles, porque tem um projeto do governo importante, que é o você Isentar, por exemplo, isentar de imposto de de, renda quem ganha até R$ 5.000, é isso, por ou mês. isentar da conta de luz quem ganha até meio salário mínimo. Enfim, 60 tem milhões de projetos lá brasileiros. importantes. Então eu vou votar aqui essa excrescência, esse absurdo que é a emenda da bandidagem, porque aí quem sabe, porque é tudo na base do quem sabe, não está certo. Quem sabe o Centrão não nos ajuda a aprovar esses projetos que interessam para o governo. A Meu, gente tem, a gente tem esse o. partido já se envolveu no mensalão lá em 2002, no primeiro governo do Lula. E aí não era só por negociar, você tem que negociar, se você não tem maioria, você negocia, mas há coisas, repito, que não são negociáveis. Lá atrás, no primeiro governo Lula, quando ele também não tinha maioria para governar no Congresso, como não tem hoje, hoje então nem se fala, né? Aí, bom, então o que é que a gente faz? Dá cargos, dá cargos, está no jogo da negociação política normal, entrega cargos para trazer tal partido, não sei o quê. Agora, dá dinheiro, aí já não estava. E teve umas más cabeças do PT. E o Lula também, na época, ficou estupefato com isso, que começaram a pagar por voto, que partidos que não faziam parte do governo cobravam para poder apoiar o Aí, governo. ó, Aí a não lista. dá, tem uma linha vermelha que não dá para ultrapassar. Vamos Não só ver a dá. lista. Vamos ver a lista aí dos deputados do PT que votaram a favor da PEC da bandidagem, da blindagem, a PEC Alibaba. Tem ali, ó, Paulo Guedes, PT Minas Gerais, Odair Cunha, PT Minas Gerais, Merlong Solano é do PT do Piauí, Leonardo Monteiro do PT Minas Gerais. Minas Gerais, os petistas votaram em peso. Kiko Seleguinho, do PT de São Paulo, Gilmar Tato, que eu falei com ele ontem, depois eu vou dizer a versão dele, Gilmar Tato, PT de São Paulo, Fiorentino Neto, PT Piauí, PT Piauí também com Flávio Nogueira, PT Piauí também com o Dr. Francisco, PT Pará com Dilvanda Faro, e Alfredinho, do PT São Paulo, e mais um do Pará, que é o Ayrton Faleiro. São esses os 12 votos petistas a favor da PEC da bandidagem. O PT, portanto, entregou 12 votos a favor, e eu acho que 57, 55, não me lembro o número exato, dos que votaram contrários, o que foi uma decepção, mas a desculpa do PT, como a gente já disse, era essa. Eu falei ontem que, entregando esses votos, tinha um acordo com o Hugo Mota e com parte do Centrão, que eles derrubariam a PEC, a PL da anistia. Esse da anistia, eles escolheram juntos, seria o projeto do Marcelo Crivella, já que não tinha sequer texto ainda para se votar a urgência da anistia, mas queriam votar a urgência de algo que sequer tinha texto, tinham que pegar para não pegar o mais radicalizado, foram para o do Marcelo Crivella, que deixava um pouco menos descontente os governistas. E aí a do Crivella foi eleita e levaram, de fato, para votar a urgência, mas passou. E eu perguntei para o Gilmar Tato, antes de votar, um pouco antes, vem cá, você colocou a mão no fogo para